Olá, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa qual a mídia nem o horário que você nos assiste. Gosto sempre de salientar que você, meu caro professor, é um arauto de Deus, um arauto do Senhor, que investe num dos ministérios mais promissores na seara de Jesus, que é o ministério do ensino, ministério que foi o primeiro exercido por Cristo quando aqui encarnado. Então você é um privilegiado, você é um escolhido por investir em tão gratificante e promissor ministério, que é esse do ensino, esse que tem que se primeiro conhecer para depois ensinar. Que você seja bem-vindo, que você possa então se inscrever nesse canal, novo canal da ADC Criciúma, Assembleia de Deus de Criciúma, que é o ADC Educacional. É um canal que tem o propósito único e exclusivo de levar a você questões referentes à Escola Bíblica Dominical e a tudo que se refere ao ensino. Você encontrará todas as salas, as ministrações de aula em todas as salas de Escola Bíblica Dominical. Então, você é convidado a se inscrever, a participar desse seleto grupo. Vai lá e digita ADC Educacional. Vai aparecer o canal para que você se inscreva e passa você a fazer parte desse seleto grupo de pessoas que buscam o crescimento através do conhecimento e buscam o ID de Jesus através do ministério do ensino. Então, você é meu convidado, é nosso convidado a participar desse canal, esse novo canal que é tutelado pela ADC de Criciúma. Estamos juntos com esse propósito de levar avante a proposta digna, definitiva de Jesus, através da sua santa palavra. Dito isso, meu nome é Reinaldo Negreiros, estou aqui com a árdua missão de substituir ao pastor Max, que não pôde, por motivos particulares, está gravando a lição de número 1 e de número 2. Então, a partir da 3, ele estará com você e você terá o privilégio de estudar e continuar trabalhando com o nosso pastor, que tem sempre algo de muito importante a acrescentar para a sua melhor aula. Então, vamos aqui trabalhando a lição de jovens, né? Segundo trimestre do ano de 2023, os jovens, os adolescentes, eles são alvo muito particular, muito procurado pelo diabo, pelo inimigo. Por quê? Porque eles ainda estão criando a sua personalidade, a sua visão espiritual e ainda estão no início do seu desenvolvimento do relacionamento com Deus. Então, essas duas categorias, adolescentes jovens e os juvenis, são realmente muito assediados pelo inimigo. Que eu e você, então, possamos fazer a nossa parte, levando a eles ferramentas através da qual eles possam ter condições de suportar, de enfrentar com maestria, com galhardia, todas as investidas do diabo. Você é, então, um escolhido para ajudá-lo nessa missão de salvação. Estamos, então, trabalhando a primeira lição, né, o título geral é o encorajamento e instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de Salmos. Basicamente, discutiremos no trimestre questões referentes a esse maravilhoso livro, essa coletânea de poesias que é chamada de Salmos, né? Encorajamento, instrução e conselho. Eu gosto sempre de começar a trabalhar a partir do título geral da nossa lição. Ela é uma lição que te incentiva, ela te dá força, te dá coragem a que você vá à frente no teu relacionamento com Deus. Ela te instrui porque te ensina. O livro dos Salmos, ele além de ser poesia, mas são poesias que te ensinam, te mostram o caminho certo para você seguir os passos que Deus espera que você tenha em sua caminhada. Então, ele te instrui a como produzir coisas saudáveis na obra do Senhor e enquanto vida você aqui estiver. E conselho, porque ele te dá orientação, ele serve de guia para que você não se perca no caminho. Então, é um livro muito importante, será um trimestre maravilhoso e eu e você teremos o privilégio de aprendermos mais, juntamente com o pastor Max, sobre esse livro tão poderoso. Nós falaremos sobre o livro em si, vamos ver questões da impiedade e da justiça, vamos falar sobre Jesus Cristo e vários outros temas. Vamos falar sobre perdão, vamos falar sobre sabedoria, sobre o Altíssimo, sobre como você se esconder no Altíssimo, ou seja, como você ter refrigério através da fé em Cristo. Vamos falar sobre criação, livramento e vamos falar sobre espiritualidade.
Então, seguindo em frente, agora sim, vamos ao título específico da nossa lição, que ela está prevista para dia 2 de abril do ano de 2023. É a primeira lição do segundo trimestre e o tempo avança. Cada dia nós estamos mais próximos da segunda vinda de Cristo, que eu e você possamos, então, estarmos preparados para tão aguardado dia. O livro de Salmos, o título da lição também serve como já uma panorâmica da tua introdutória. Nós estaremos, então, trabalhando sobre esse livro, que para muitos é um livro poético, que para muitos é um livro histórico, que para muitos é um livro de encorajamento, como é verdade, o nosso título fala isso, inclusive, um livro que nos ensina e que nos aconselha. Então, vai falando para o teu jovem, incentivando a que ele leia esse livro de Salmos, que é maravilhoso, não só no seu aspecto poético, mas no seu aspecto de aconselhamento e instrução a como você pode melhorar o teu relacionamento com Deus. O nosso texto do dia, o chamado texto áureo, diz assim, encontra-se em Lucas 24 e 44, que fala da seguinte maneira: e disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então você veja a importância desse livro, que o próprio Cristo se refere a ele dentro da sua fala, e que a própria missão de Cristo já era antecipada nesses livros que ele cita, e ele mesmo diz que veio para cumprir essa profecia. Ele veio, então, para levar o povo ao arrependimento. E o livro de Salmos é um instrumento através do qual o homem, o ser humano, cria e descobre um entendimento melhor do seu relacionamento com Deus. A síntese da nossa lição, do nosso resumo, diz assim: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. E essa é uma grande realidade. Esse livro nos permite, nos possibilita a que você busque e tenha mais intimidade com Deus através de Cristo Jesus. Então, se você se devotar a obedecer as questões referentes a muitos ensinos contidos em Salmos e na Bíblia como um todo, certamente a tua chance, a possibilidade de reconciliação com Deus e consequente adentrada ao reino celestial é gigantesca. Então, use esse livro como ferramenta para ensinar ao teu jovem e ensinar a ti também o autoensino, o autoconhecimento de como melhor se relacionar com Deus. Os objetivos da nossa lição, gosto de ressaltar, são objetivos particulares do professor. Então, você não precisa levar avante, participar, comunicar para a sala esses objetivos. É um objetivo particular e você tem que traçar esses objetivos, cumpri-los à medida que você estuda, para que a tua sala saia de lá conhecendo essas sugestões que dá o nosso autor. Primeiro, mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração, fato. Explicar a composição e o propósito do livro de Salmos e destacar os principais temas do livro de Salmos. Esses são os 3 objetivos básicos da tua lição. Você pode agregar algum valor a mais, mas esse cerne pode e é bom que você siga. Vamos então agora ao nosso texto áureo. Amados, o nosso autor, ele sugere na primeira página da lição, aquele que ele chama de leitura semanal. E é muito interessante que você estude essas lições, esses versículos que ele sugere. Por quê? Porque esses versículos, ele dá uma panorâmica muito, muito generosa de tudo que nós vamos discutir na lição. Por exemplo, ele cita ali na leitura semanal, segunda-feira ele cita o livro de Lucas, 24, Eclesiastes, desculpa, Lucas 24, 44, ele diz assim, o livro de Salmos na vida de Jesus. Ele vai mostrar como o livro de Salmos é importante na vida de Cristo. Para a terça-feira, ele cita 1 Coríntios, capítulo 14, 26, ele vai ver que, você quando vai ler esse versículo, você vai ver que é
exortação à prática da obediência, à prática das coisas de Deus. Quarta-feira ele fala Efésios 5:19, e ali você vai ver que é um versículo que sugere, que te incentiva a ter comunhão com os teus. Quinta-feira ele fala Salmo 51:4 e vai falar da intimidade do ser humano em Salmos. Sexta-feira, Salmo 109 e versículo 26, um clamor por auxílio divino é a ideia central. Ali vai falar da dependência que nós temos que ter do Senhor Deus. E sábado ele sugere Salmos 36, do 6 ao 8. Quando você vai dar uma olhada nesses salmos, você vai ver que ele fala da criação, que Deus criou tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, é muito bom você participar dessas leituras com o teu jovem, tá certo? Para que ele possa, então, aprender e ser incentivado a ler a Bíblia de uma forma mais incisiva e constante. O texto bíblico, então, que ele nos sugere é o 24, Lucas 24, capítulo 40, versículo 44 ao 49, e são textos também, quando nessa leitura bíblica em sala, que nós também não costumamos trabalhar. Normalmente apenas lemos e vamos direto para a lição. Ela também tem intimidade com o conteúdo da lição. Então você pode fazer pequenos comentários. Eu, por exemplo, destaquei aqui o versículo 47 e o versículo 48, que assim nos diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhos. Aqui nesses dois versículos, claramente você vê que os apóstolos e eu e você somos chamados para testemunhar sobre Cristo Jesus. Isso faz parte da nossa missão e do nosso aspecto cristão. E o versículo 47 vai falar da remissão de pecados, ou seja, da compra do pecado que Cristo fez com seu sacrifício vicário. Comprou o meu e teu pecado com pagamentos de sangue. Então, em seu nome se pregasse o arrependimento, e vai falar também de arrependimento. Você pode aproveitar e definir para o teu jovem o que é arrependimento. Primeiro pergunta, o que é arrependimento? Várias respostas hão de ser dadas, e você vai explicar que arrependimento é, ponto número 1, reconhecer que cometeu algo que magoou a Deus. Terceiro, pedir perdão, buscar relacionamento com Deus, ou seja, corrigir aquele pecado, aquela ação que magoou a Deus. E terceiro, pede-se o perdão. E quarto, ter no coração o firme propósito de não voltar a magoar a Deus. Define arrependimento, porque é muito comum, não só para os jovens, mas para os adultos também, falar de arrependimento e não conceituar, não ter uma ideia particular do que é arrependimento, para que ele possa entender e não mais praticar os atos nefastos que o fizeram magoar a Deus. Então, se não tiver no coração o propósito de não voltar a repetir, não adianta pedir perdão, não adianta se humilhar. Tem que se ter a certeza, ou pelo menos o desejo latente, de não voltar a magoar a Deus. É um conceito simples de arrependimento, e você pode desenvolver um conceito mais completo dentro da sua ideia particular. Agora sim, se você percebe tudo que nós já discutimos aqui, já faz parte da tua introdução. Né? E principalmente que a nossa primeira lição, ela fala do livro específico. Então a tua introdução já está recheada de mensagens positivas em relação ao livro de Salmos, em relação à tua intimidade com Deus. Então nós estamos agora já iniciando a lição, que certamente será produtiva, porque estaremos falando de um livro de uma potencialidade gigantesca, um livro que tem fundamentos históricos, fundamentos motivacionais, fundamentos de encorajamento, como diz o título da nossa lição, de dependência de Deus. É um livro fantástico, como todos os outros livros da Bíblia. Então você pode sim fazer a introdução a partir do título da tua lição do trimestre. Agora vamos direto ao nosso primeiro tópico, que é um livro que fala ao coração. Ele diz assim: o livro de Salmo, não por acaso, tinha um lugar na vida devocional do nosso Senhor Jesus. Lembra que na lição em casa, lá aqueles versículos que eu falei no início do nosso bate-papo,
Cristo usava os Salmos como base também para as suas pregações. Tendo em vista, amado, que o livro de Salmos é um livro inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É comum nós ouvirmos que o Espírito Santo não trabalhava no Antigo Testamento. O livro dos Salmos é um exemplo típico do Espírito Santo trabalhando, inspirando esses autores, tal qual inspirou os autores da Bíblia como toda a escrever e a registrar o relacionamento, a busca da intimidade do homem com Deus. Então, o livro de Salmo é um exemplo típico da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele contém, como já falamos, orações, cânticos, súplicas, a história do povo de Israel, a história do povo judeu, do povo de Deus. Ele é um livro completo, que te dá mensagens altamente espirituais e que te dá narrativas históricas para que você possa entender, compreender o relacionamento de Deus com o homem, a forma como o homem se submete e muitas vezes desobedece também a Deus, mas mostrando principalmente que o homem será sempre dependente de Deus. O livro dos Salmos é a igreja, né? O livro do Salmo é a igreja é o segundo subtópico, e ele vai falar, vai nos mostrar exatamente a questão de orientação, né? Quando o próprio Cristo diz assim, quando em 1 Coríntios, Paulo fala, quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, ou seja, tem um livro para instruir, para te mostrar. Ele vai mostrando ali em 1 Coríntios que você pode ter esse livro como guia, como orientador. De novo, nós voltamos ao título da nossa lição, como um livro que te instrui, que te dá conselho e que te direciona. Ele vai falar que os Salmos era então um livro usado pelo próprio Cristo. Os Salmos eram um livro e é um livro fundamental para que você também, tal qual Cristo, possa usá-los nos dias de hoje. Porque a Bíblia ela tem esse fundamento, ela é tão atual. Muitos dizem que a Bíblia é atual como o jornal de hoje. Eu discordo plenamente disso. A Bíblia é atual como o jornal do ano que vem. Ela é sempre atualíssima, ela estará atualizada toda hora, todo instante. Tudo o que acontece no mundo, você encontra um versículo para te consolar, para te motivar, para exaltar e para até te admoestar, até te chamar a atenção. Então, a Bíblia é atualíssima. Então, esse livro, ele era um livro que era usado pela igreja, tanto a primitiva, e é usado na igreja atual como um guia, como um instrumento que direciona o ser humano a ter caminhos mais sólidos em relação à intimidade dele com Deus. A autoria e a data do livro. O livro de Salmos ele tem várias autorias. Ali no início da nossa lição tem um quadrozinho onde ele fala as mensagens principais e fala os autores. Olha, tem a autoria de Davi, tem dos filhos de Corá, tem de Asaf, tem a autoria de salmistas anônimos, que não sabemos os nomes, tem também, de novo, outras questões de Davi escrevendo no início e no final do livro. Então, você veja que é um livro que tem conteúdo de vários autores, e todos esses autores foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus no próprio Antigo Testamento, respondendo sempre aquela perguntinha. E o Espírito Santo no Antigo Testamento se fazia presente? Sim, em várias formas. E na construção do livro de Salmos é um exemplo típico. A data desse livro ele foi escrito mais ou menos no século 10 a 5 antes de Cristo. Você vê que a narrativa histórica ela vai de trás para frente, né? Porque a contagem moderna vem começando 1000 anos, 500 anos, vem se aproximando do zero, depois sai do zero para chegar até o ano de 2023. Então, você vê que ela tem um estágio de mais ou menos 500 anos de narrativa dentro do livro de Salmos. Olha que loucura, olha que coisa grande e impressionante. Ali você vai ver narrativas de vários fatos históricos que aconteceram com o povo de Israel durante esses 500 anos da sua construção. Seguindo em frente, vamos ver a composição do livro de Salmos, a composição e o propósito de Salmo. Ele é dividido em 150 livros
chamados poéticos, porque é poesia pura, ele foi desenvolvido para ser também cantado, mas tal qual um livro, uma canção da harpa, um hino da harpa, ele nos leva à reflexão, ele tem uma dosagem de conhecimento e de ensino gigantesca. Então, mesmo que ele seja para ser cantado, você pode, deve e vai refletir sobre a mensagem ali contida. Ele é feito para cantar ou declamar, Então, por isso, ele é um livro que está ali junto com Jó, está dentro da categoria dos livros chamado poéticos. O livro de número 1, ele é dividido em 5 partes, em 6 partes, desculpas, e ele vai, o livro 1 vai dizer mais ou menos para você que ele vai falar da promessa para os que se entregam à palavra. Essa promessa é a mesma de hoje. A promessa para quem se entrega à palavra de Deus é a salvação. A promessa daquele tempo em que os Salmos foi construído, salvação. A promessa hoje, salvação também. O livro 2, ele vai nos mostrar que é um livro que nos fala sobre as orações pessoais e as orações de graças. Fundamental, amado, a questão da oração, você falar para o jovem, incluir nas suas orações graças. Nesse sentido, a graça aqui não é o favor que Deus te dá, mas oração de graça, de agradecimento, É um conceito de graça, é o que chamamos de palavras homônimas, que se escreve do mesmo jeito, pronuncia do mesmo jeito, mas tem significado diferente. Essa graça, essa ação de graça aqui, a oração de graça, é a oração de agradecimento, uma oração pouco comum no coração do cristão. Nós normalmente pedimos, fazemos grandes petições e poucos agradecimentos. É um defeito que no povo de Deus, no sentido geral, tem. Então, que nós possamos ensinar o nosso aluno, o nosso jovem, a agradecer por tudo que tem, inclusive pelas lutas, porque através das lutas é que você se transforma num homem mais poderoso, num jovem mais corajoso e mais apto a enfrentar e vencer as batalhas que te são impostas pelo mundo. O livro 3 vai falar da vida de Israel, um livro que, além da mensagem espiritual, tem um fundamento histórico muito grande. O livro 4 vai falar, nesse livro, a fidelidade de Deus com Israel é cantada. Outra questão que nós temos que trabalhar. Falamos muito da fidelidade de Deus. É fato, Deus é fiel. E você é fiel? Pergunte para o teu jovem, ensine que ele tem que ser fiel a Deus, que ele precisa ser fiel a Deus para ter como recompensa a fidelidade de Deus para com ele. Porque Deus só será fiel a ti se você for fiel a ele. O livro 5 vai falar, a ideia central é uma coletânea que traz a meditação da palavra de Deus. Legal também você meditar, refletir, mas não só ficar na meditação. Essa meditação tem que te levar à prática da palavra de Deus. O relacionamento com Deus é, acima de tudo, a prática da palavra do Senhor. Essa é o grande resumo do livro, que está ali mais ou menos na página de número 4, mais ou menos a divisão. Você pode ir naquela tabela e buscar mais subsídio para tornar a tua aula mais dinâmica. O segundo subtópico, ele vai falar da classificação literária. O Salmo é lamentações, ou seja, você tem o direito de se lamentar, você pode orar e lamentar. Ó Senhor, até quando vai esse meu sofrimento, Senhor? Me ajuda. Isso é uma oração de lamentação. Os Salmos têm muitas lamentações, principalmente os Salmos escritos por Davi, de sabedoria. Você pode conceituar sabedoria para o teu jovem. Você pode definir. Primeiro pergunta o que é sabedoria. Muitos vão dizer que é conhecimento, que é ser inteligente. Sabedoria não é nada disso. Sabedoria é você pôr em prática aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu, ou seja, é pôr em prática o teu conhecimento. E a sabedoria divina é você pôr em prática a palavra de Deus. Então, conceitue com uma única palavra sabedoria divina para o teu jovem. Diga para ele que sabedoria divina é tão somente pôr em prática a palavra de Deus. Olha que legal. Sabedoria é um outro ponto que nós falamos, e muitas vezes nós não conseguimos subtrair uma ideia particular para que nós possamos pôr em prática. Então, a sabedoria é a obediência, a sabedoria cristã é obedecer aos ditames que estão na Bíblia Sagrada. O terceiro ponto, ele vai dizer que os Salmos ele tem muitos
salmos régios, ou seja, que falam de rei, principalmente do rei Davi. E também se refere ao rei Cristo Jesus, certo? Ele se refere ao rei de todos os reis, que é o Cristo. Muitos teólogos querem fazer aquela analogia que é apenas a Davi, mas não, se refere a Cristo, que era o rei que ainda viria naquele tempo. Ele é um salmos, os salmos como um todo, ele nos proporciona a você entender como o Espírito Santo se manifestava naquela época e como se manifesta hoje, e como Cristo era antevisto. O próprio Cristo diz, ele veio para cumprir o que está nas Escrituras. Então o Salmo também se representa aos reis. Régios, então, vem de rei, tá certo? Régios são salmos que se referem a reis. Ele fala também salmos de louvor. Explica para o teu jovem que louvar ao Senhor não é tão somente cantar. Louvar ao Senhor é obedecer, é orar, é dedicar a Deus a tua vida. Isso é louvar a Deus, é colocar Deus no lugar de destaque. Muito comumente nós pensamos que o louvor a Deus é tão somente cantar, é tão somente hino. Não, o louvor ele é mais do que a música. A música é louvor sim, é muito importante, é necessário. Mas você louva a Deus em silêncio, você louva a Deus em oração, você louva a Deus no conhecimento e você louva a Deus, meu caro professor, quando está falando dele e ensinando de Deus para os seus jovens. Então, o louvor também é um conceito mais abrangente e você pode explicar isso na tua sala. Ele também fala de ação de graças, que nós já falamos, que é ação de agradecimento, e é profético, que é exatamente onde o próprio Cristo diz que ele veio para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento. Então, olha que coisa fantástica. Ele, além de ser profético, ele complementa a minha e a tua espiritualidade. Ele também é um salmo penitencial. Ele é um salmo que te leva ao arrependimento. É um livro que te ensina sobre o arrependimento. Lembra que nós definimos arrependimento? Arrependimento faz parte de toda a tua carreira ministerial. Se você não conceituar e não entender o que é arrepender-se, você não se arrependerá. E em não se arrependendo, você não galgará a tua entrada ao reino celestial. Os principais temas do livro de Salmo, né? Os principais temas é mostrar Deus como criador e sustentador, o que é fato. Ele não só cria, mas ele sustenta toda a humanidade e, principalmente, ele nos sustenta através do sacrifício de Cristo, porque com o sacrifício de Cristo, ele nos dá a oportunidade de voltar a nos relacionarmos com ele. Então, Cristo, Deus, além de criador, ele é sustentador de todas as coisas do universo. E vai falar também no segundo subtópico da realeza do Messias, ou seja, da realeza do ungido, do prometido, do Cristo. Você pode até explicar para o teu jovem que Cristo não é um substantivo, mas muito pelo contrário, ele é um adjetivo. Cristo virou substantivo a partir do momento que nós incorporamos Jesus Cristo ao nome, mas o jeito certo de falar é Jesus o Cristo, Jesus o escolhido, Jesus o ungido, Jesus o Messias, o Salvador. Né? Então explica para ele que Cristo é um adjetivo. Né? É a qualidade que Jesus tinha de incorporar toda a humanidade no processo de salvação. Explica para ele o significado de Cristo, tá certo? Que é tudo isso que eu acabei de falar. A vida de devoção a Deus é o terceiro subtópico. E ele vai falar, ele remonta a diversos aspectos da vida espiritual. Ele vai nos mostrar que claramente nós precisamos nos manter, quando ele fala de devoção, que significa nos mantermos submissos, nos mantermos sob a tutela de Deus, nos mantermos sempre no sentido da obediência e de caminhar em direção ao sagrado Cristo Jesus, ao sagrado reino celestial. Só obedecendo, só assim seremos salvos. E o livro de Salmos nos mostra e nos ensina claramente a como proceder em direção ao tão desejado reino celestial. E para concluir, meus caros, eu fiquei apenas nessa frase do nosso autor. O livro de Salmos, no livro de Salmos, vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva.
Então, no livro de Salmos nos mostra claramente que ele é um livro que foi usado desde os primórdios da igreja, foi usado pelo nosso mestre, o nosso rei, o nosso Deus supremo, Cristo Jesus, e vai ser usado por nós, meros servos, né? Meros mortais, meros seres insignificantes. Ele atinge tanto o rei quanto ao servo, ele atinge tanto ao servo como ao próprio rei Cristo Jesus. É um livro de grande utilidade, é um livro que eu e você podemos, devemos e precisamos conhecer melhor. Essa é a primeira lição, apenas uma introdução sobre o livro de Salmos, e na próxima lição falaremos sobre o caminho do ímpio e do justo. E aí nós já veremos como é mais difícil você fazer a escolha e como é necessário você fazer a escolha correta, porque o ímpio cairá sobre ele as condenações e o justo cairá sobre ele as bênçãos de Cristo Jesus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e quiçá nós possamos nos encontrar em breve e que o pastor Max esteja de volta o mais breve possível. Forte abraço e até a próxima.